de Deus, a paz do Senhor Jesus, Pastor Gilberto aqui. Nós estamos começando mais uma leitura diária, com a graça de Deus. Hoje nós falaremos da nossa leitura de quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Estamos estudando a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus, e já lemos aqui a leitura de segunda, terça, de quarta, e hoje vamos falar da leitura de quinta-feira. Hoje nós vamos falar da oração modelo. O texto da nossa lição de hoje, da nossa leitura diária de hoje, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Nós vamos ler esse texto já, mas antes eu quero te agradecer pela companhia, quero louvar a Deus pela sua vida, dizer que sou muito grato a Deus por você estar nos acompanhando, divulgando os nossos vídeos, abençoando outras vidas também. Aproveite e deixe aqui o seu like, isso ajuda no compartilhamento, na proliferação da palavra de Deus. Isso é muito bom, sou grato a você. No final, se você puder, deixa aqui um comentário se esses vídeos têm sido úteis a você no dia a dia e até mesmo na preparação das leituras das nossas lições da nossa EBD. Vamos à leitura do texto, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Está escrito assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como assim nós temos perdoado aqueles nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Nós estamos falando do Ministério Avivado de Jesus. Ontem nós falamos que Jesus foi conduzido pelo Espírito lá para o deserto para ser tentado. E hoje nós estamos falando que mesmo nesse contexto humano, principalmente nesse contexto humano, Jesus, ele deu o exemplo da oração. De vez em quando alguém me pergunta assim: pastor, Jesus era necessário orar? Ele não era 100% homem, mas também era 100% Deus? Olha, como homem, ele tinha essa necessidade de orar, assim como eu e você temos a necessidade de orar. Como Deus não, mas como homem, não é tanto a necessidade não é por carência, mas é a necessidade de deixar um legado, de deixar um exemplo e de ser submisso ao Pai no seu ministério terreno. Por isso a necessidade, né? Não é a obrigação, a necessidade de orar. A oração modelo que Jesus nos ensinou, também ele disse no Evangelho que quando nós formos orar, para a gente não usar de vãs repetições, como os gentios fazem. A oração modelo que ele nos deixou foi um modelo de como nós devemos orar, a forma que nós devemos orar, a estrutura da oração. É a melhor palavra que eu achei aqui agora, a estrutura da oração. Quando nós analisamos Mateus capítulo 6, e em outros evangelhos também, esse mesmo texto da oração modelo se repete, nós vemos que a oração começa com o reconhecimento da grandeza de Deus. Pai nosso que estás no céu. Também quem está orando trata da santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Então começa com a gente reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, sempre lembrando que Ele é Deus, está nos céus, e nós somos seres humanos, seus filhos, pecadores, estamos aqui na terra. Ele é grande e nós somos pequenos. Ele pode e nós não podemos. Ele faz e nós não fazemos. Ele é o Deus e nós somos os seus filhos, os seus servos. Sempre lembrando desse princípio. Ele é o nosso Deus. O primeiro grande mandamento é esse: lembra-te do teu Criador, né? Serve ao Senhor, ouve ao Senhor. É o primeiro e grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza, a sua majestade, a sua deidade e todos os outros atributos comunicáveis e até mesmo os incomunicáveis de Deus, nós reconhecemos pela palavra de Deus. A oração começa com esse reconhecimento. Depois Jesus deu alguns outros exemplos dentro do modelo da oração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Isso nos remete à submissão. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser submissos a Ele. E aí segue a oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso nos fala de dependência. Olha que coisa interessante: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje nós precisamos orar e precisamos continuar dependendo de Deus. Amanhã nós precisamos orar de novo e continuar na dependência de Deus. Amanhã nós precisamos orar e pedir a Ele o nosso sustento. É assim mesmo que funciona. Senão nós poderíamos orar: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá o ano de 2023. Não é assim que funciona. Aí eu não teria necessidade mais de orar. Não foi isso que Jesus falou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele segue a oração
pedindo perdão, né? Ele ensina a gente a pedir perdão, a reconciliar uns com os outros, e ele termina a oração com uma adoração. Só reforçando aqui, não é Jesus pedindo perdão, é ele ensinando nós seres humanos a pedir perdão, perdoar as nossas dívidas, os nossos devedores, assim como nós perdoamos também aqueles que nos devem, aquele que nos ofendeu. É isso que Jesus está falando. E ele encerra com um momento de oração. Ele faz as petições, reconhece a soberania de Deus novamente e termina com a adoração. Então a oração começa com o reconhecimento da grandeza de Deus, seguido de uma adoração, seguido de uma submissão, aí vem a petição, conclui-se com a adoração e mostrando de novo a grandeza de Deus. Esse é um modelo de oração. Agora eu devo falar, e termino aqui, sobre a necessidade de oração. Eu li há pouco tempo um livro de uma psicoterapeuta e ela disse que a melhor psicoterapia do mundo é a oração. A oração é a válvula de escape para a nossa alma. A oração nos livra da ansiedade, a oração nos livra de uma vida tribulada, de uma vida atribulada, de uma vida de muita ociosidade. Então o apóstolo Tiago disse: está alguém enfermo? Chama os presbíteros e ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Nós devemos orar todos os dias, todos os momentos. E Jesus falou o seguinte, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso fala de relacionamento, fala também da oração. O ministério de Jesus foi avivado, sabe por quê? Porque ele deu exemplo de oração. Antes dele escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira em oração. Ele orou. Precisava disso? Como Deus ele precisava orar? Não necessariamente. Mas como homem, ele deixou-nos o exemplo da oração e de todas as tomadas de decisões pautadas em oração. Isso é ter um ministério avivado. Pena que nem todos mais estão orando como deveríamos, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que voltemos com esse princípio. Eu encerro dizendo o seguinte, que nós criamos um objetivo para esse 2023. Quem congrega aqui com a gente na igreja, aqui no Templo Central em Caratinga, sabe disso muito bem. 3 princípios. Primeiro, Bíblia aberta para 2023, é a nossa meta. Bíblia aberta, estômago vazio e joelho dobrado. Essa é a oração. Palavra, oração e jejum. Só assim nós vamos vencer. Isso é ter um ministério avivado, isso é ter uma vida avivada. Gostou da meditação de hoje? Deixa aqui o seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe.